Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos ajude a compreender esta novela que se passou nos últimos dias entre a Turquia, a Suécia e a NATO, e que resultou finalmente na entrada da Suécia na NATO, mas resultou também num imbróglio, diria eu, entre a Turquia e a União Europeia, uma vez que houve uma espécie de chantagem anterior à entrada da Suécia, houve uma espécie de chantagem da Turquia, dizendo que só abriria a porta de entrada da NATO à Suécia se a União Europeia abrisse a outra porta de entrada, a da própria União Europeia, à Turquia. No meio desta salgalhada, se me permite o termo, embaixador, como é que podemos compreender a novela que parece que acaba em bem? Acaba em bem para a Turquia. Veremos como é que ela acaba globalmente Sim, para o ainda não acabou, como é evidente. total da NATO. A Turquia, já o temos aqui dito várias vezes, é um parceiro estranho dentro da NATO. A Turquia não é fundador da NATO, mas está na NATO desde 1952 e foi durante muitos anos, e convém, isso é muito importante, foi durante muitos anos a fronteira, com um bocadinho da Noruega lá em cima, no norte, era a fronteira com a União Soviética. E por isso mesmo a Turquia tinha uma importância para a NATO que, de certa maneira, sobrelevava aquilo que eram as suas idiosincrasias. E uma das principais idiosincrasias da Turquia, para além do próprio regime, cujas credenciais democráticas foram variando ao longo do tempo, e nem sempre no melhor sentido, a Turquia tinha uma conflitualidade com outro país NATO, e continua a ter, embora hoje um pouco mais atenuada, que é a Grécia, por virtude de uma leitura diferenciada sobre a soberania de algumas ilhas no Mar Egeu. A Turquia, além disso, tem um regime, particularmente a partir do momento em que Erdogan, que está no poder há 20 e tal anos, a partir do momento em que Erdogan subiu ao poder, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente e depois mudando a Constituição e criando um regime presidencialista, tem um comportamento algo errático e, em particular, um comportamento atípico que tem a ver com a exploração inteligente daquilo que é a sua importância geopolítica e a sua presença em vários tabuleiros de natureza regional e subregional. E, portanto, a Turquia tem uma ambição grande, é um país com uma grande ambição. A Turquia teve problemas com a NATO, em particular a partir do momento em que decidiu comprar à Rússia os mísseis S-400. Eram a première, se assim se pode dizer, um país NATO andar a comprar mísseis à Rússia. Devo dizer, no entanto, para os nossos espectadores, que a relação digamos, do Ocidente com a Rússia nesse momento não era tão tensa como é agora. E, por outro lado, desde o início desta guerra, que a Turquia tem tido um comportamento, eu diria, relativamente ambíguo em relação a alguns dos dossiês. Tem uma relação económica forte com a Rússia, não adotou as sanções de natureza unilateral que quer os Estados Unidos, quer a União Europeia decidiram fazer e que convidaram, se assim se pode dizer, entre aspas, outros países a seguir. E, de certa maneira, acabou por ser uma plataforma de diálogo entre Moscovo e o Ocidente, quer em relação, por exemplo, ao acordo dos cereais que vinham da Ucrânia e da Rússia e dos fertilizantes, quer em relação, por exemplo, à gestão do Estreito de Bósforo e de Dardanelos à luz do Acordo de Montreux de 1936, de que a Turquia é, digamos, o gestor, se assim se pode dizer. A Turquia tem outros dossiês importantes, no caso da Síria, no caso da Líbia, no caso da própria relação com a África. A Turquia tem, por exemplo, uma cimeira com os países africanos, o que dá bem esta ideia. A Turquia tornou, a certa altura, perante aquilo que foi uma, eu diria, inesperada para alguns, um inesperado para alguns pedido de adesão, quer da Finlândia, quer da Suécia, à NATO. A Turquia colocou algumas reticências em função particularmente de que a Turquia considera que os países europeus, e neste caso mais a Suécia até do que a Finlândia, são relativamente permeáveis e flexíveis à presença no seu território
de militantes curdos, que nós sabemos que é uma minoria que dentro da Turquia mantém uma conflitualidade quase eterna, e eu diria transversal politicamente aos vários governos de Ankara, e em particular considera que esses movimentos são de natureza terrorista, todos, ou praticamente todos, e que haveria por parte da Suécia, em particular, um laxismo relativamente a essa movimentação. E, portanto, condicionou, primeiro abriu a porta, depois de algum esforço, com a Finlândia, mas manteve este braço de ferro relativamente à Suécia. A Suécia, entretanto, fez vários gestos, alguns dos quais são criticados por amigos da Suécia, como configurando, eu diria, alguma flexibilização eu diria, pouco consonante com aquilo que são as tradições da Suécia em matéria de recepção de refugiados, e os refugiados durante a Guerra Colonial Portuguesa, os refugiados portugueses tiveram nessa matéria, os asilados tiveram nessa matéria um acolhimento por parte da Suécia, e ver a Suécia ir noutro caminho é algo estranho para muitas pessoas. Estranho até para os tribunais da própria Suécia, não é? Bem, a Suécia é um país democrático, é um país com uma tradição democrática, com uma separação de poderes muito grande, e portanto era preciso mudar as leis, mas mudar as leis tem que se fazer de acordo com as regras democráticas. A Suécia fez isso, mas de qualquer maneira tem sido, digamos, criticada em vários setores. A Turquia manteve até ao fim o braço de ferro com a Suécia, particularmente aproximando-se esta cimeira da NATO em Vilnius, e à última da hora decidiu dizer que estaria disponível para fazer essa adesão da Suécia. Afinal, já não tinha necessariamente a ver com a questão dos curdos, tinha a ver com a entrada, com o regresso, à retoma das negociações com a União Europeia. Essa questão desapareceu em 24 horas. Exatamente. Nós sabemos, e já tínhamos aqui falado mais do que uma vez, falámos aliás, creio que na semana passada, a Turquia tem essencialmente o interesse em ver reforçado o seu arsenal, a sua capacidade militar em matéria de força aérea, e tem uma dependência dos Estados Unidos, dos F-16, e precisava dos novos kits de atualização dos F-16. Os Estados Unidos têm um problema com a Turquia há bastantes anos, há dentro do Congresso americano uma atitude antiturca muito forte, que foi reforçada a partir do momento em que, naquele célebre golpe de Estado, cujo ano não me recordo, mas aqui há uns 2016. anos, em que o Erdogan entendia que esse golpe de Estado tinha sido titulado ou inspirado por um clérigo que tinha sido seu aliado, aliás, e que foi para os Estados Unidos e que vivia sob a proteção dos americanos, segundo ele, Gulen. E, portanto, os americanos aí entraram numa tensão grande com Erdogan. Essa tensão foi-se mantendo ao longo do tempo, não deve ter sido muito facilitada pelas posições que Erdogan tomou face à Rússia agora durante a guerra, mas agora o realismo, que é uma forma, o pragmatismo, que é uma forma às vezes de utilizar, de disfarçar ou de criar um sinónimo para a palavra oportunismo, faz com que a Turquia de repente passe de novo a amigo. A Turquia fez alguns gestos, libertou alguns combatentes da Azovstal que tinha e que tinha num compromisso com a Rússia que não cumpriu, que era só libertá-los no final da guerra, o que significou um gesto, eu diria, relativamente hostil face à Rússia. Teve também um gesto de alguma hostilidade face à Rússia ao dizer que achava que a Ucrânia deveria entrar para a NATO. E, portanto, estes gestos mais pró-ocidentais acabaram por se acumular àquilo que é a facilitação americana relativamente aos F-16. Quanto à questão que o António começou, a questão da União Europeia, é uma questão muito mais longa que, se reparar bem, desapareceu um pouco do cenário. Exato, como se fosse meramente colateral. São dossiês diferentes, e o problema da entrada da Turquia para a União Europeia é um problema complexo que tem a ver não apenas com as instituições, o peso da Turquia no quadro institucional da União Europeia, na hipótese de ser membro, era desmesurado face àquilo que é a sua própria capacidade económica, etc. E, por outro lado, algumas das políticas dentro da União Europeia sofreriam um impacto muito grande, nomeadamente a política agrícola comum, no Claro. caso da Turquia. Devo dizer que este argumento é exatamente válido para a Ucrânia. Isto é, impactos de natureza pela dimensão dos países são idênticos. Isso também tem muito a ver com o facto de o processo da Ucrânia para a União Europeia também estar no seu caminho lento.
Portanto, eu acho que a questão da União Europeia é uma questão meramente retórica, foi uma questão meramente retórica. A Turquia ganhou o que quis e provou que consegue, com o seu peso geopolítico e com a sua importância objetiva num quadro de uma aliança que é ela própria bastante atípica. Havia também uma posição crítica por parte da Hungria, que caiu imediatamente a partir do momento em que a Turquia prescindiu dessa sua objeção. E, portanto, o assunto mais ou menos resolveu-se e a Turquia está, eu diria, neste momento, numa lua de mel com o Ocidente, que durará enquanto o humor do Sr. Erdogan permanecer. Eu posso estar enganado, mas acho que a Turquia vai fazer daqui a uns tempos, e não muito longe, um gesto favorável à Rússia, porque isso faz parte da idiosincrasia, digamos, de coreografia política e diplomática que a Turquia tem. Exatamente, cá estaremos para pedir ao embaixador explicações sobre esse gesto que muito provavelmente acontecerá em pouco tempo. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida. Até lá.